lá, então, hoje é dia do Kardec. Espero que vocês estejam ótimos. Aqui tá chovendo, vai aparecer esse barulho aí na gravação, né? Então, hoje, segundo capítulo da segunda parte do Livro dos Médiuns. E ele é bem curtinho. Então, vamos lá. Das manifestações físicas das mesas girantes. Dá-se o nome de manifestação física às que traduzem os efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos, deslocação de corpos sólidos. Umas são espontâneas, isto é, independem da vontade de quem quer que seja. Outras podem ser provocadas. Primeiramente, só falaremos das segundas, as que podem ser provocadas. Então, lembrando, para quem caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, que eu estou falando sobre as manifestações físicas, Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, já estou no segundo capítulo, segunda parte. Então, assistam os outros capítulos anteriores e o resuminho é: na época de Kardec aconteceu um boom de manifestações mediúnicas, assim como no Brasil, por volta de 1960, 1970, também teve isso aqui no Brasil. Inclusive eu coloquei algumas fotos de materializações aqui antes desse vídeo, você é só voltar um pouquinho que você vai ver. Então, para que eram essas manifestações do tempo de Kardec e em 1960, 70 aqui no Brasil? Para falar sobre espiritismo, para lembrar da imortalidade da alma e para lembrar a nós todos aqui da Terra, do planeta Terra, que nós precisamos nos autoconhecer, nós precisamos fazer uma reforma dentro de nós, porque a gente já vem vindo desde a era das cavernas. A gente já vem vindo antes disso, mas a partir da era das cavernas nós começamos a ter consciência, certo? E a gente traz muitas memórias ainda instintivas muito fortes e violentas, que elas precisam ser observadas dentro de nós, e a gente precisa aprender a sermos outros seres, que não aquele só do passado, cheio de instinto, de autodefesa, certo? Então, continuando aqui. Eu estou falando então dos efeitos, né? Os efeitos físicos, ele vai explicar. O efeito mais simples e um dos primeiros que foram observados consiste no movimento circular impresso a uma mesa. Então as mesas, elas eram aquelas mesas pesadíssimas da Europa, francesas. Se vocês assistirem os filmes antigos, cada grossura, só a tampa da mesa, acho que pesava 1 tonelada. Elas simplesmente volitavam no ar, giravam numa velocidade que não dava para acompanhar. Imagina uma coisa dessa. E depois elas caíam, de repente não se quebravam, não machucavam ninguém. Então ele está falando desse efeito, que ele era uma mesa giratória. Este efeito igualmente se produz com qualquer outro objeto, mas sendo a mesa o móvel com que pela sua comodidade mais se tem procedido a tais experiências, a designação de mesas girantes prevaleceu para indicar essa espécie de fenômenos. Então ele está dizendo que como era mais comum com a mesa, mas podia ser com qualquer objeto. Quando dizemos que esse efeito foi um dos que primeiro se observaram, queremos dizer nos últimos tempos, pois não há dúvida de que todos os gêneros de manifestações eram conhecidos desde épocas muito anteriores. Então eu bato de novo nessa tecla, porque quem não leu, quem não estuda, não se dá o capricho de estudar Kardec, já ouvi
terapeutas falando que Kardec colocou que a mediunidade era só de espiritismo. Aqui, ó, mais uma prova de que não. Mediunidade, quando eu comecei a estudar, já tinha me informado através de Kardec. Mediunidade sempre existiu, todos os seres têm essa capacidade, seres conscientes. E todas as outras manifestações, certo? Visto que são efeitos naturais, necessariamente se produziam em todas as épocas. Tertuliano trata, em termos explícitos, das mesas girantes e falantes. Tertuliano, romano. Não sei se ele era imperador, se ele era... não sei. Preciso pesquisar. Durante muito tempo, esse fenômeno entreteve a curiosidade dos salões. Depois aborreceram-se dele e passaram a cultivar outras distrações. Duas causas contribuíram para que pusessem de parte as mesas girantes. Então, chegou uma época que cansaram daqueles efeitos para procurar outra brincadeira. Era brincadeira isso daí. Pelo que toca a gente frívola, a causa foi a moda, que não lhe permite conservar por 2 invernos seguidos o mesmo divertimento. Pessoas fúteis que usavam aquilo para passar o tempo. Não tinha tanta diversão para passar tempo como tem hoje, né? Netflix, etc. Que não lhe permite conservar por 2 invernos seguidos o mesmo divertimento, mas que, no entanto, conseguiu que em 3 ou 4 predominasse o de que tratamos. Coisa que a tal gente deve ter parecido uma coisa prodigiosa. Quanto às pessoas criteriosas e observadoras, ou que às vezes desprezaram as mesas girantes, porque tinham aquelas que nem se aproximavam desse tipo de coisa, porque coisa de gente que não tem o que fazer, né? Então, ele está falando aqui, essas pessoas que eram mais cautelosas, criteriosas, né, e observadoras, o que as fez desprezar as mesas foi que, tendo visto nascer algo delas de sério, destinado a prevalecer, passaram a ocupar-se com as consequências a que o fenômeno dava lugar, bem mais importantes em seus resultados. Deixaram o alfabeto pela ciência, tal segredo desse aparente abandono, com que tanta bulha fazem os motejadores. Então, deixaram o alfabeto pela ciência. Aquilo ali, ele está querendo dizer que essas pessoas criteriosas deixaram isso de lado. Ele não deixou de lado, mas que elas deixaram de lado porque era o alfabeto, era o início, tinha que fazer como ele fez, ir pesquisando milhares de manifestações, milhares, que ele vai falar depois aqui. E essas pessoas deixaram o que? Ele falou que elas deixaram o que? O princípio. Tudo em nome de uma ciência que eles já tinham na época. Então, era o alfabeto, as mesas eram o alfabeto de algo grandioso, mas que eles não se interessaram porque se achavam muito acima de serem alfabetizados. Essa que é a verdade. Então, eu vou parar esse vídeo e continuo no próximo.